Olá, estamos aqui de volta. Sejam bem-vindos ao Motility On, sua conexão com a motilidade digestiva. E hoje, preparem-se. Na eructação excessiva, pH-metria ou impedância pH-metria. Olhe para essa bola. Eu chamo a vocês, Carla Granja. Eu sou Fábio Teixeira, mas eu vou ficar aqui esperando com a resposta dela. Carla, é com você. É isso aí, né, Fábio? Eu acho a eructação um tema muito interessante. Por quê? Porque ele é muito frequente e, frequentemente, ele causa confusão, né, entre o paciente se confunde, às vezes o colega também, que não está muito afeito com a questão da eructação e com a fisiopatologia, também se confunde, relacionando a eructação como causada pela doença do refluxo, como um sintoma que a doença do refluxo traz. Algumas vezes eu já tive pacientes no consultório, na próprio laboratório de motilidade, que fala assim, eu vim aqui porque eu tenho refluxo, e você pergunta qual é o sintoma, ele fala, eu arroto muito, né? Então, ele acha que o arrotar, ele está tendo refluxo, e isso é muito interessante que a gente esclareça melhor. A eructação excessiva, ela pode ser de origem gástrica e pode ser de origem chamada supragástrica. Quando ela é de origem gástrica, significa que existe algum processo gástrico que ocorre um aumento da fermentação, né, da produção de gases ali no estômago. Esse estômago, ele distende o fundo gástrico. Essa distensão do fundo gástrico gera, né, o que nós chamamos de relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago, e esse ar sai, né? É uma válvula de escape, esse ar sai e o paciente percebe essa eructação acontecendo, né? Então, não necessariamente é doença do refluxo, né, que está acontecendo, mas algum outro problema dispéptico está gerando esse tipo, uma gastroparesia, uma alteração, uma desbiose, alguma alteração que possa estar gerando essa chamada eructação gástrica, de origem gástrica, como o próprio nome diz. E a gente tem também a chamada eructação supragástrica. A eructação supragástrica, ela é, às vezes, mais evidente no consultório, que é aquele paciente que não consegue conter, né, o arroto, a eructação, ele fica eructando o tempo todo, às vezes, durante a consulta. E a eructação supragástrica, ela é uma doença neurosensorial, né, relativa muito a transtornos de ansiedade. O paciente, ele faz a aerofagia, ele engole aquele ar, lógico que sem perceber, e ele eructa aquele ar que ele engoliu. Aquele ar não chega nem muitas vezes a atingir a região gástrica. Então, ele eructa esse ar que ele engoliu e ele percebe isso como algo incomodativo e que incomoda as pessoas que estão em volta dele. Então, essa, primeiro, é uma diferença que é feita muitas vezes na nossa conversa no consultório com o paciente. Mas daí, quando nós queremos saber a correlação dessa eructação, e se é uma eructação gástrica e supragástrica, a impedância pH-metria é o exame que permite a gente fazer isso. A pH-metria não permite, porque a pH-metria só avalia o chamado refluxo ácido, uma alteração química desse refluxo, que é se cai o ácido, na verdade, sobe para dentro do esôfago, a pH-metria detecta. Então, a pH-metria não permite a avaliação do chamado refluxo gasoso, não permite essa avaliação. Então, esse é um primeiro ponto, né? Já isso pode, às vezes, até ser um problema, gerar uma certa confusão, por quê? Na eructação, seja ela gástrica ou não gástrica, pode subir, a supragástrica, na verdade, pode subir um pouco de ácido junto. E a pH-metria detecta esse refluxo, nós podemos parar o nosso raciocínio só na questão do refluxo ácido, né? Sem realmente esclarecer qual é a fisiopatologia dessa eructação. Então, a impedância pH-metria é o exame de escolha, porque ela, como nós já dissemos, ela permite que a gente avalie essa presença desse conteúdo gasoso dentro do esôfago, e mais, como ela permite a avaliação de direcionamento, nós conseguimos diferenciar a eructação gástrica da eructação supragástrica. E aí, nós conseguimos direcionar melhor o nosso paciente para um tratamento e para uma investigação adicional. Se é um paciente que tem refluxos que são de origem gástrica, refluxos gasosos de origem gástrica, nós
nós conseguimos direcionar esse paciente melhor para uma investigação de uma disbiose, de uma dispepsia, de uma gastroparesia. Se é um paciente que tem a chamada eructação supragástrica, o raciocínio de tratamento vai ser completamente diferente. É um raciocínio de tratamento comportamental, psicoterápico e multidisciplinar nesse sentido. Então, a gente consegue ver de forma mais integrada esse paciente e a impedância pH-metria é o exame de escolha, você não acha? Carla, você falou algo muito, muito claro. Eu acho que na eructação, a impedância pH-metria, ela é charmosa. Quando você examina, quando você olha isso, você fica tão empolgado em olhar, principalmente o nosso gráfico de cor. Isso de forma extraordinária, a gente consegue visualizar realmente aquele paciente que está fazendo a deglutição gasosa, até onde aquele ar retorna. E aí pode-se pensar o seguinte, a eructação supraglótica, o paciente pode ter um refluxo por um êmbolo, ele pode aspirar um refluxo, e é algo muito importante. Então, não o refluxo seja o causador da eructação, e sim ele seja consequência da eructação. E hoje a gente está vivendo também com outra realidade pós-pandemia, além do parte da sintomatologia relacionada com sintomas funcionais, com a neuroativação, com a neurosensibilidade visceral. Muitos pacientes estão vindo aí, às vezes, com a gastroparesia funcional, com um quadro dispéptico piorado pelo COVID, e também nós temos muitos pacientes utilizando os inibidores de GLP-1, Carla. Isso, esse paciente vai fazer mal-estase gástrica, o paciente vai ter mais eructação, esse paciente vai ter mais retorno alimentar, e a impedância pH-metria pode nos ajudar a diferenciar muito a condução desses pacientes. Então, eu acho que é o charme. Eu falaria para você realmente, Carla, na eructação excessiva, a impedância pH-metria tem, sim, um valor maravilhoso. Mas se você não tiver, pelo menos você vai conseguir visualizar o tempo de exposição ácida com a pH-metria. Eu acho que assim, a gente nunca deve deixar de tentar melhorar o diagnóstico do nosso paciente para melhor tratar. Fazer o melhor sempre, mas muitas vezes temos que fazer o possível. Eu acho que isso aí é muito importante, né, Carlinha? É muito importante. Mas eu acho que existe, sim, uma preocupação, eu acho que é bem importante, Fábio, a gente dizer isso, que é assim, quando nós realizamos uma pH-metria num paciente com uma queixa principal de eructação, eu vou te dizer duas situações. A primeira situação é assim, quando eu vejo que não tem um tempo total de exposição ácida aumentado, eu, de certa forma, tenho até um alívio, porque eu sei que esse paciente não tem, provavelmente não tem doença do refluxo gastroesofágico, e isso vai fazer nós raciocinarmos e raciocinar em busca de alternativas para o diagnóstico desse paciente, né? Quando esse paciente tem o tempo total de exposição ácida aumentado, isso me preocupa, porque a gente sabe que provavelmente esse tempo total, muitas vezes esse tempo total de exposição ácida aumentado vai estar relacionado, vai ser uma consequência dessa eructação excessiva. Então, enquanto nós estamos propondo um tratamento clínico para esse paciente, tudo bem. A minha preocupação é quando nós partimos para um raciocínio, o colega parte para um raciocínio de uma refratariedade, que não está correto em relação a isso, e propõe um tratamento mais invasivo. E aí esse paciente muitas vezes não vai ter uma resolução da sua queixa, né? Então, a luzinha vermelha, na minha opinião, ela tem que acender sempre quando nós vamos propor algo que tem um risco do paciente piorar mais a qualidade de vida dele, às vezes com um diagnóstico que não está completo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência e saber aquilo que o exame vai nos fornecer. Eu acho isso fundamental. Carla, assim, o que você falou é brilhante, e eu sempre falo para turmas nossas, os debates, o paciente de eructação, aquele paciente que você tem ali como afastar, que não é uma eructação supraglótica, merece um tempo de esvaziamento gástrico. Esse paciente merece uma observação de como está a motilidade gástrica para isso daí. Concorda? Com certeza. Então, meus amigos, foi maravilhoso mais uma vez estar com vocês. Esperamos vocês nos próximos Motility On. Estamos aí conectando, nos ligando, fazendo com que a motilidade brasileira chegue mais longe, os centros realmente cada vez mais com a efetividade, não só no diagnóstico, mas também na condução de colegas, na orientação de colegas e fazendo com que o nosso paciente
tenha o melhor tratamento possível, baseado no diagnóstico mais diferenciado, mais individualizado. Um forte abraço, esperamos por vocês.